A batida na porta cortou o ar como uma lâmina afiada. Quando abri, o polícia segurava o papel da denúncia dos vizinhos e o meu coração parou. A foto de casamento que tínhamos pendurado no varanda, 2 vestidos brancos entrelaçados, agora era prova de escândalo num prédio de Lisboa onde a descrição era lei não escrita. Sofia estava atrás de mim, o rosto pálido, mas os olhos dela queimavam com aquela fúria contida que eu conhecia demasiado bem, a mesma que a tinha levado ao topo da consultoria política onde competíamos ferozmente por cada contrato, cada influência, cada migalha de poder. Como pudemos ser tão ingênuas? Pensei, o peito apertado, recordando as noites em que nos amávamos em silêncio, escondidas atrás de portas fechadas, enquanto fora delas lutávamos como rivais implacáveis. O amor que construímos às escondidas, longe dos olhares dos colegas e dos clientes poderosos, agora ameaçava arrastar-nos para o abismo. Eu, Ana, a estratega fria que calculava cada movimento para subir na carreira, sentia o pânico subir como baile. Se isto chegasse aos ouvidos do nosso chefe, o contrato com o partido que estávamos a disputar evaporar-se-ia, e com ele os nossos sonhos de influência real em Lisboa. Sofia apertou a minha mão por trás, um gesto quase imperceptível, mas dentro de mim a voz gritava: e se ela escolher o poder em vez de mim? E se eu tiver de escolher também? O polícia falou qualquer coisa sobre queixa formal por perturbação da ordem moral, mas eu mal ouvi. A minha mente corria para trás, para o dia em que nos conhecemos num debate aceso na firma, onde os nossos olhares se cruzaram não com ódio, mas com um reconhecimento perigoso. Desde então, cada vitória profissional era uma faca de 2 gumes. Quanto mais subíamos juntas, mais o segredo nos queimava por dentro. Agora, com a foto exposta, o mundo que construímos com tanto cuidado começava a rachar. Fechei a porta, o coração a martelar, e virei-me para Sofia. Vamos perder tudo, murmurei, e a voz dela, baixa e firme, respondeu: ou vamos finalmente lutar por nós. Mas no fundo, eu sabia que lutar significava escolher e escolher significava trair a nós próprias ou ao sonho que nos unia. O peso daquela escolha já me sufocava antes mesmo da reunião do condomínio marcada para o dia seguinte. Beatriz, a filha do vizinho que nos denunciou, era apenas uma sombra na minha memória, uma jovem quieta que eu vira passar no corredor. Como podia imaginar que ela seria o catalisador que forçaria o nosso amor a sair das sombras? O medo misturava-se com uma raiva surda, porque tínhamos arriscado? Porque depois de casarmos em segredo em Barcelona, quisemos um símbolo, um pedaço de verdade no meio de tanta mentira. Agora esse símbolo era uma bomba. Sofia sentou-se no sofá, as mãos trêmulas, e eu vi nos seus olhos o mesmo conflito que me rasgava, a ambição que nos definia versus o amor que nos tornava vulneráveis. Se isto chegar à firma, começou ela, mas calou-se. Eu completei em pensamento: se isto chegar, uma de nós terá de sacrificar a outra para sobreviver. E essa possibilidade doía mais do que qualquer denúncia. A noite caiu sobre Lisboa, mas dentro de mim a tempestade só começava. Na reunião do condomínio, o ar estava carregado de murmúrios hostis. Eu sentia cada olhar como uma acusação, o corpo tenso enquanto o presidente lia a queixa em voz alta. Sofia ao meu lado mantinha a postura erguida, mas eu sabia, ou como sabia, que por dentro ela estava a desmoronar-se. O meu próprio peito ardia com a dúvida: valia a pena termos pendurado aquela foto? Valia a pena termos ousado sonhar que o nosso amor cabia neste mundo de contratos e alianças políticas? O vizinho, o pai de Beatriz, levantou-se com o dedo acusador. Isto é um exemplo para as crianças do prédio. 2 mulheres exibindo-se assim. As palavras dele cortaram-me como vidro, e dentro de mim a voz gritava: tu não sabes nada do que sacrificámos para chegar aqui, das noites em claro a planejar campanhas enquanto nos tocávamos em silêncio, com medo de sermos descobertas. Então Beatriz levantou-se. A filha dele, aquela jovem de 20 e poucos anos que eu mal notara antes, falou com uma clareza que silenciou toda a sala. Pai, o amor delas não ofende ninguém. O que ofende é o ódio que estás a espalhar. O choque foi coletivo. Sofia apertou a minha mão por baixo da mesa e eu senti uma onda de emoção tão forte que quase chorei ali mesmo. Mas o meu cérebro, treinado para calcular riscos, já analisava as consequências. Se Beatriz defendia-nos publicamente, o escândalo chegaria mais longe, talvez até à imprensa local, talvez até aos nossos clientes no partido.
E se isso acontecesse, a promoção que ambas disputávamos, o cargo que decidiria quem lideraria a próxima campanha eleitoral, evaporar-se-ia. Dentro de mim, o conflito rugia, queria abraçá-la por ter coragem, mas ao mesmo tempo odiava-a por nos expor ainda mais. Sofia olhou-me de lado, e vi nos seus olhos o mesmo turbilhão, o amor por mim a lutar contra o medo de perder tudo o que construíra sozinha. Ana, isto pode ser o fim, murmurou ela mais tarde, quando voltámos para casa, e a voz dela tremia de uma forma que nunca ouvira. Eu queria consolá-la, dizer que lutaríamos juntas, mas a verdade era que, no fundo, eu já calculava cenários, e se eu me distanciasse publicamente dela para salvar a minha carreira? E se ela fizesse o mesmo comigo? A traição pairava no ar entre nós como um fantasma. Beatriz veio ter connosco depois, os olhos brilhantes de convicção. Eu sei o que é esconder-se. A minha namorada ninguém sabe. As palavras dela abriram uma ferida antiga em mim, a mesma que eu carregava desde a universidade, quando escolhera a ambição em vez da verdade. Agora, com Sofia ao meu lado, o preço daquela escolha antiga parecia insuportável. A noite arrastou-se em diálogos tensos. Sofia confessou que o contrato com o ministro estava por um fio, e eu admiti que o meu superior já me tinha ligado a perguntar rumores. Cada palavra era uma faca. O amor que nos unia parecia frágil perante o peso do mundo exterior. Eu olhava para ela e pensava, quanto tempo mais aguentaremos antes de uma de nós quebrar? O conflito interno consumia-me, queria proteger-nos, mas proteger-nos significava talvez sacrificar-nos. Beatriz tinha acendido o rastilho, e agora o fogo aproximava-se das nossas vidas profissionais. Os dias seguintes foram um inferno de sussurros na firma. O chefe chamou-me ao gabinete, o olhar frio. Ana, há rumores sobre ti e a Sofia. Isto afeta a imagem da empresa. Eu mantive a máscara, mas por dentro gritava de raiva e medo. Sofia, na sala ao lado, enfrentava o mesmo. Eu via nos seus olhos quando passávamos no corredor aquele brilho de dúvida que me partia o coração. Como podíamos ter chegado aqui, nós que sempre fomos as rivais mais ferozes, agora unidas pelo mesmo segredo que nos destruía? O meu pensamento voltava obsessivamente para Beatriz, a filha do vizinho que nos salvara na reunião, mas que involuntariamente abrira as portas do inferno profissional. Eu amava Sofia com uma intensidade que me assustava, amava a forma como ela planejava estratégias políticas com a mesma paixão com que me beijava no escuro, mas o amor exigia um preço que nenhuma de nós estava pronta para pagar. Talvez devêssemos fingir que acabou, sugeri uma noite, a voz a tremer, e vi o rosto dela desmoronar. Tu farias isso por mim? Perguntou ela, e a pergunta ficou suspensa como uma sentença. Dentro de mim, o conflito rasgava-me ao meio. Sim, eu faria, para a proteger, mas não, porque perdê-la seria perder-me a mim própria. A ambição que nos definia agora tornava-se veneno. Lembrei-me das noites em que competíamos pelo mesmo cliente, os olhares carregados de desejo disfarçado de rivalidade e como aquele fogo nos levara ao casamento secreto. Agora, o mesmo fogo ameaçava consumir-nos. Beatriz ligou-me, a voz urgente. A imprensa local está a investigar. O meu pai está furioso, mas eu não vou recuar. As palavras dela trouxeram uma onda de gratidão misturada com pânico. Ela arriscava a própria família por nós, enquanto eu mal conseguia arriscar a carreira pela mulher que amava. Sofia e eu discutimos até de madrugada, as vozes baixas mas carregadas de dor. Eu não quero escolher, confessou ela, lágrimas nos olhos, e eu senti o meu coração partir. Mas escolher era inevitável. O contrato principal estava em jogo. Quem liderasse a campanha ganharia o respeito eterno do partido, mas para isso precisava de uma imagem impecável. Eu via nos olhos dela o mesmo cálculo frio que eu fazia, e se uma de nós se afastasse publicamente? O pensamento era traição pura, mas o instinto de sobrevivência gritava mais alto. O conflito interno consumia-me noite após noite. Amava-a tanto que doía, mas ambição era a minha identidade há tanto tempo que perdê-la significava desaparecer. Quando finalmente nos abraçámos em silêncio, soube que o nosso amor estava a ser testado no limite. Beatriz marcou uma reunião connosco e eu temi o que viria a seguir. O preço da defesa dela começava a revelar-se, rumores na firma sobre influências externas. Cada passo que dávamos para nos salvar parecia aproximar-nos mais do abismo. A reunião com Beatriz foi o ponto sem retorno.
Ela sentou-se à nossa frente no café escondido, os olhos brilhando com uma determinação que me lembrava a minha própria juventude. Vocês não podem esconder-se para sempre. Eu perdi a minha namorada por causa do silêncio, não deixem que isso vos aconteça. As palavras dela acertaram-me como um soco. Sofia, ao meu lado, baixou o olhar e eu vi o tremor nos seus lábios, o mesmo tremor que eu sentia no peito ao pensar em perdê-la. O meu pensamento girava em espiral. Como podia eu, que sempre priorizar a carreira acima de tudo, agora questionar cada decisão que me trouxera até aqui? O amor por Sofia era uma âncora e uma corrente ao mesmo tempo. Na firma, o chefe pressionava: escolhe um lado, Ana. A campanha não tolera escândalos. Eu queria gritar que o meu lado era ela, mas o medo calava-me. Sofia confessou-me depois, em casa, a voz quebrada: se eu me afastar publicamente, tu podes salvar a tua posição. Eu aguento. A oferta dela foi como uma faca no peito, generosa, fria, devastadora. Eu amava-a por isso, odiava-a por isso. O conflito interno explodia, queria agarrá-la e nunca mais largar, mas a lógica dizia que uma de nós tinha de sobreviver para que a outra não caísse. Beatriz insistiu em falar com a imprensa local, transformando a nossa história num símbolo de resistência. O bairro precisa de ver que o amor não é crime. Mas eu via o risco: quanto mais luz, mais sombras caíam sobre as nossas carreiras. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, fiquei acordada a olhar o teto, o coração em pedaços. Lembrei-me do dia do nosso casamento secreto, o riso nervoso em Barcelona, a promessa de que o amor venceria. Agora, essa promessa parecia ingênua. O poder que perseguíamos juntas tornara-se o inimigo. Quando Sofia acordou e me encontrou chorando, abraçou-me com força. Eu escolho-te a ti, murmurou, mas eu sabia que a dúvida ainda consumia. O mesmo acontecia comigo. Beatriz marcou uma assembleia pública maior e eu senti o pânico subir, isto ia explodir. Cada decisão nossa agora tinha consequências irreversíveis, um passo em falso e perderíamos não só o emprego, mas a identidade que construíramos com sangue e silêncio. O amor exigia coragem que eu não sabia se tinha. A assembleia pública lotou o salão do bairro. Beatriz subiu ao palco, a voz firme: o amor delas é verdadeiro e o ódio de vocês é que é o escândalo. Os aplausos misturaram-se com vaias e eu senti o mundo girar. Sofia apertou a minha mão com tanta força que doeu, mas dentro de mim a emoção era um turbilhão: gratidão por Beatriz, terror pelo que isto significava para nós. O chefe da firma estava na plateia, alguém o avisara. O meu coração parou. Depois da reunião, ele chamou-nos de lado: uma de vocês tem de sair do projeto. Escolham. As palavras dele foram a sentença que eu temia. Sofia olhou-me, os olhos cheios de lágrimas contidas. Vai tu, disse ela baixinho, e eu senti o mundo desabar. Como podia ela pedir-me isso? Como podia eu aceitar? O conflito interno rasgava-me, o amor gritava para ficar com ela, a ambição gritava para salvar a carreira que definia minha vida. Beatriz aproximou-se depois, abraçando-nos. Vocês são mais fortes do que isto. Mas eu não me sentia forte. Sentia-me partida ao meio. Naquela noite, em casa, Sofia e eu chorámos juntas pela primeira vez em anos. Eu não quero viver sem ti, confessei, a voz embargada, e ela respondeu com um beijo que sabia despedida. O poder que tanto perseguíramos agora revelava-se vazio sem o amor. Beatriz continuou a lutar por nós, mas cada vitória dela aumentava o preço que pagávamos. Eu via nos olhos de Sofia o mesmo tormento. Ela estava disposta a sacrificar-se por mim, e isso partia-me o coração ainda mais. O pensamento constante era: valeu a pena? O nosso segredo, a nossa luta, o nosso amor? A resposta mudava a cada segundo. O ultimato chegou por e-mail: uma de nós seria demitida se não resolvêssemos o problema público. Sofia olhou-me, o rosto marcado por noites sem dormir. Eu saio, disse ela, e a voz quebrou. Eu agarrei-a, o peito a arder de dor e amor. Não. Juntas? Mas dentro de mim o conflito final explodia. O amor verdadeiro valia mais do que o poder e a ambição que nos definira durante anos?
Beatriz ligou, a voz triunfante. A imprensa nacional pegou na história. Vocês são símbolo agora. O símbolo que podia destruir-nos. Na varanda, onde tudo começara, Sofia e eu olhámos a foto ainda ali, desafiadora. Eu escolho-te, murmurei finalmente, e ela chorou nos meus braços. O sacrifício estava feito, talvez perdêssemos tudo, mas o amor permanecia. Beatriz tinha-nos mostrado que o silêncio era a verdadeira prisão. Agora, enfrentávamos o mundo de mãos dadas. Acha que o amor verdadeiro entre duas mulheres sempre vale o sacrifício da carreira e do poder? Verdadeiro ou falso?